Rota Ecológica dos Milagres é um destino do Alagoas que com certeza deveria ser mais explorado pelos turistas. Uma região que se estende ao longo de 3 pequenas cidadezinhas pouco desenvolvidas, mas que são cercadas por um mar extraordinário, de águas calmas e absurdamente cristalinas que possibilitaram a formação de piscinas naturais em diversas praias. Neste vídeo vamos te apresentar o nosso roteiro de 2 dias na região, com sugestão de passeios e atrações imperdíveis, algumas até pouco populares entre os turistas que exploram a rota. Também compartilharemos dicas de onde comer e de onde se hospedar na região. Tudo, é claro, com preços detalhados e até desconto em passeios para quem for inscrito aqui no canal. Então, bora com a gente para mais uma aventura? Antes da gente começar a apresentar conteúdos da Rota Ecológica dos Milagres, eu preciso trazer algumas informações importantes para você que vão te ajudar a planejar e otimizar o seu roteiro. Primeiro de tudo que vocês precisam saber é que esse é o primeiro vídeo de uma série de vários vídeos que a gente está fazendo aqui no Alagoas e em Pernambuco. Então a nossa expectativa é conhecer vários destinos nessa mesma viagem. Então a gente vai começar aqui na Rota Ecológica dos Milagres, depois a gente vai lá para Maragogi, na sequência a gente vai para Tamandaré, depois a gente vai passar em Porto de Galinhas e vai finalizar o nosso roteiro em Recife e em Olinda. E gente, uma coisa importante que vocês precisam saber antes de vir para cá é que, exceto Recife, todas as outras regiões, elas são regiões pouco desenvolvidas, umas regiões assim mais de interior. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque aqui, gente, é um lugar que você não vai encontrar tanta facilidade para se locomover dentro da cidade, principalmente entre uma cidade e outra. Então, por exemplo, vocês vão ter dificuldade de encontrar transporte por aplicativo. Claro que vocês vão conseguir, por exemplo, o transfer do aeroporto para cá, são serviços que as agências de turismo oferecem, porém você não vai ter aquela facilidade de se locomover aqui dentro. Então, gente, o que a gente recomenda é que, se vocês não puderem vir de carro como nós que viemos de avião, é que vocês aluguem um carro, justamente para poder vocês se locomoverem e acabarem conhecendo outros destinos e até mesmo não ficarem reféns dos destinos padrões que as empresas de turismo vão te oferecer. Então, no nosso caso, a gente pegou um carro lá no aeroporto de Recife e a gente fez esse trajeto aqui para a Rota dos Milagres, e daqui é que a gente vai começar a subir para voltar e entregar o nosso carro lá no aeroporto. Dito isso, então, gente, bora pro que interessa. About you. Primeira atração do nosso vídeo, a gente está aqui agora no município de Porto de Pedras para conhecer a principal atração turística aqui da região, que é a Associação Peixe Boi, uma associação que surgiu em 2009 e conta atualmente com mais ou menos 50 colaboradores entre ribeirinhos, pescadores, moradores e até estudantes. E o objetivo dessa associação, gente, é a prática do turismo de observação, que visa promover a conscientização ecológica sobre o peixe-boi marinho, que é hoje o animal mais ameaçado de extinção do Brasil. E esse passeio, gente, ele ocorre através de um passeio de jangada no rio Tatuamunha, e para vocês estarem fazendo esse passeio, vocês precisam estar agendando previamente no site da associação ou também entrando em contato pelo WhatsApp, eles também vão direcionar vocês, tá? E ele ocorre entre 10 e 14 horas e ele tem duração de mais ou menos 1 horinha. E aí a gente entra numa primeira parte aqui, que é uma parte mais teórica, antes da gente finalmente ir, né, para o rio fazer a observação. Olha, o meu nome é Roberto, a apelido é Pato, tá? Pato. É Pato, tá aqui o crachá, viu, gente? Beleza? Pato. Pato, Paturi, Pato, viu? Aqui é o rio Tatuamunha, município de Porto de Pedra. Aqui nesse rio já foi solto 40 animais, desses 40 ele viu um, né? Outro é filhote, ele é o nativo desse rio, nasceu nesse rio Tatuamunha, viu? Os outros estão na natureza, estão nas praias, estão nas piscinas naturais, em Maceió, está em Recife, aí voltando, Tamandaré, Porto de Galinha, Maragogi, São Coroa Grande, Porto de Pedra, Japaratinga, aí lá vai daqui para Paripoeira, Baixo Santo Antônio, tudo tem peixe-boi.
this, baby. Dialing at the tone of my heart, baby, don't let me flatline until I lost you in the summertime. Yeah. Why is it we hang up on one of you more? And I got you still. Galera, nós acabamos agora a experiência lá de observação do peixe-boi. E cara, eu queria falar pra vocês que, vendo daí, de onde vocês estão vendo agora, é muito inferior do que o que a gente consegue ver aqui, gente, juro pra vocês. Eu acho que a gente viu, assim, mais de uns 10 vídeos de canais que vieram aqui, viveram essa experiência. E acho que a gente não consegue mesmo, de coração, gente, ter noção da dimensão desses animais, do quão incrível é você estar podendo ver esse animal de pertinho, sabe? E o tamanho deles, gente, eles são muito grandes. É assim, sei lá, emocionante, eu diria, porque é muito interessante. Eu, pelo menos, nunca tinha tido a experiência de estar perto de um animal desse porte todo, sabe? Então, assim, foi muito legal. Pra vocês terem uma ideia, o peixe-boi, gente, ele já nasce com pelo menos 70 centímetros. Tem alguns filhotes que conseguem nascer com até 1,20 m. E na vida adulta, eles chegam, gente, até 4,5 metros. É bizarro, assim, eles são muito grandes. Você olha assim, caramba, não parece. Eles passavam debaixo da jangada, assim, e ocupavam o tamanho inteiro da jangada. Enfim, gente, é muito interessante mesmo, muito emocionante. A gente adorou essa experiência, foi muito bacana e vale muito a pena para vocês virem, ter esse contato com a natureza. Foi uma experiência bem legal. I don't know you that well. Hell, I don't know you at all. Bom dia! Bora, gente, tomar o nosso café para começar o dia. Hoje tem muito passeio para vocês. I can't recall. Seasons and the months go by, yeah, you're still inside of my head. Just waiting till my stupid hopeless heart moves. E agora, depois de tomar o nosso café da manhã, eu vou contar pra vocês um pouquinho como funciona a região aqui da Rota Ecológica dos Milagres, porque diferente do que muita gente pensa, essa região, gente, ela não contempla apenas o distrito de São Miguel dos Milagres. Na verdade, são 3 municípios que você precisa incluir no seu roteiro para que você consiga contemplar e aproveitar o máximo dessa região. Então vamos lá, gente, essa região ela é uma rota que ela tem 30 quilômetros de extensão e nesses 30 quilômetros estão esses 3 municípios que eu vou falar pra vocês agora. Então a gente tem Passo de Camaragibe, ao sul da região. No centro a gente tem São Miguel dos Milagres, que é onde a gente está aqui hospedado agora. E ao norte a gente tem Porto de Pedras, que é onde a gente começou o nosso vídeo ontem, onde a gente fez ontem inclusive o passeio lá do Peixe-Boi. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês, gente? Porque é importante para que vocês consigam explorar ao máximo essa região, vocês organizarem o seu roteiro, e aí a gente indica pelo menos 3 dias para que vocês possam conhecer individualmente cada uma dessas cidades, entende? Para realmente vocês conseguirem contemplar tudo e aproveitar, sem ficar só focado aqui na região de São Miguel. E hoje, gente, o nosso dia, como eu falei, tá super recheado de passeios. E agora pela manhã a gente vai fazer o passeio mais famoso aqui de São Miguel dos Milagres, que é o passeio de piscinas naturais. E uma coisa importante também vocês saberem é que quem dita o horário e a data de quando vocês devem fazer esses passeios é a Tábua de Marés. Então, antes de vocês planejarem o roteiro para cá, é importante vocês olharem como tá a Tábua de Marés. Inclusive, a gente já tem visibilidade da Tábua de Marés para muito tempo, né? Então, se eu não me engano, a Marinha ela disponibiliza essas informações, vocês conseguem acessar lá no site para poder ver quanto que tá a Tábua de Marés, para ver se faz sentido vocês fazerem esse passeio. Não é que nem sempre vai dar para vocês fazerem, é que quanto menor a Tábua de Marés, mais vocês vão aproveitar, porque mais baixa a água vai estar, tá? O que a gente sabe é que
acima de 0,6 é proibido que vocês façam passeios de piscinas naturais, tá? Então, até 0,6 é factível vocês fazerem, porém, quanto mais baixo, melhor. Hoje, por exemplo, a gente tá num dia de 0,5, então a gente não sabe exatamente como que vai estar, mas comentaram com a gente que dá pra gente fazer esse passeio, que a gente vai ter um bom proveito. O que a gente tá torcendo agora é que esse tempo abra, porque tá bem nublado, mas a previsão é de que o tempo vai abrir. Então, vamos embora pro nosso passeio. Woke up looking beautiful. All I can is looking beautiful. Yeah, she's smiling, laughing beautiful. Another shoot, another studio. Behind the scenes of every single show. I wanna tell them, but they'll never know. Girls, I just wanna run away with girls. Wanna take it all the way with girls. Wanna spend another day with girls, 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 girls. Bom, galera, nós já estamos aqui no meio do nosso passeio de piscinas naturais aqui em Milagres. Esse passeio ele contempla 3 paradas. A gente está aqui agora nas piscinas naturais do Toque, onde a gente tem aquele super contato com os peixinhos. E a gente que já aproveitou pode contar que isso aqui não é brincadeira, gente. A gente achava de verdade que esses peixinhos eram só em foto, que era montagem, mas aqui é surreal o tanto de peixinho amarelo que tem. Então é uma experiência muito legal. E a gente está fazendo esse passeio, gente, com a Milagres Beach, que está super bem avaliada. E inclusive a gente conseguiu um super desconto para vocês que reservarem através do nosso link, fazendo a leitura do QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês. E vocês vão ter desconto tanto fazendo esse passeio de forma privativa, quanto fazendo de forma compartilhada. No nosso caso a gente está fazendo privativo, mas a jangada ela comporta até 6 pessoas, então dependendo do número de pessoas que vocês estiverem vindo, talvez já até fique um passeio privativo mesmo para o grupo. E, gente, esse passeio ele dura mais ou menos de 2h30 a 3 horas e tá sendo incrível, a gente tá adorando. Agora a gente vai para mais outras 2 paradas e vamos embora conferir como é que vai ser. Didn't know if I'd be okay at the end of the day. That wind came in strong, but blew you right into my arms. Now we're here, where we belong. Let's sail as far as we can, chase our dreams as long as we can. We'll see this world through our eyes, up for anything we'll find, up for anything we'll find. E depois dessa saída em alto estilo lá das piscinas naturais do Toque, vocês viram, né? Viemos no teto da jangada, só curtindo e contemplando esse marzão, gente. Essa segunda parada aqui é nas piscinas naturais de Milagres mesmo. E ela é bem pertinho da outra, eu acho que não demorou 5 minutos, a gente chegou. E a gente tá aqui agora nessa parada que é uma parada mais pra fotos mesmo. É uma parada em que eles colocam as redes, então a galera, pra vocês terem ideia, gente, o trampo que é fazer turismo aqui. Eles trazem as estacas para colocar as redes pra gente tirar foto e também enchem as boias de melancia pra gente fazer aqueles takes lindos, inclusive de drone. E enfim, a galera tá terminando lá de arrumar, o Luciano tá ali já fazendo snorkel, aproveitando, porque a gente tá apaixonado por essa água. E contando um pouquinho pra vocês do porquê que é tão incrível, porquê que se forma uma região tão linda aqui. E eu já aproveito pra falar que essa explicação ela vale pra outros vídeos que a gente vai fazer aqui na série do canal. Por que acontece, gente? Lá em Maceió começa uma barreira de corais gigantesca, que é a segunda maior do mundo. A maior barreira de corais aqui do Brasil, ela começa em Maceió e ela vai lá até Tamandaré. Então todos os vídeos que vocês verem a gente fazendo nessa região, a gente sempre vai falar da barreira de corais e é sempre a mesma barreira. Ela tem 120 metros de extensão, é gigantesca e ela vai de ponta a ponta. Então por conta disso, gente, que o mar lá ele trava e as ondas não conseguem vir e por isso que fica essa calmaria que a gente consegue ver e curtir aqui. É demais, é surreal, lindo.
Bom, gente, estamos aqui agora na terceira e última parada do nosso passeio, que por sinal superou muito as expectativas. Mas, gente, a gente está aqui na parada do Poço Fundo, que é onde a gente finaliza o passeio. Subindo na jangada e mergulhando, aqui tem um poço de mais ou menos 4 metros de profundidade, então é super tranquilo para vocês pularem, sem risco, né? Aqui na parte do meio que a gente pula não tem nada, só do lado direito, que tem uns ouriços também e alguns corais. Inclusive, esse rapaz aqui, ó, fez favor de perder a aliança. Perdi, gente. Deus foi tão bom. Vocês acreditam? Que a aliança caiu em cima dos corais e o Alisson aqui da Milagres Beach encontrou, foi milagre mesmo, tá? Só aqui em São Miguel dos Milagres pra isso acontecer. O que tu achou do passeio? Maravilhoso, maravilhoso. Não tem como dizer qual parada é melhor, entendeu? Não tem como dizer, qual parada. Não tem, eu não vou me arriscar a dizer. Se você já veio pra cá, deixa nos comentários qual você achou, porque eu gostei de todas 100%. Eu não vou falar, uma você tem peixe, a outra você tem uma área legal pra você mergulhar, mais tranquila. E essa daqui, pra você curtir pulando, e também tem um coral aqui do lado massa. Quem gosta de mergulho de profundidade, aqui também dá pra fazer, porém sem cilindro, né? Só com a máscara. Por isso a importância da máscara. Se você tiver, já traga a sua, porque você vai usar bastante aqui. É isso, gente. Só lembrando, a gente fez esse passeio aqui com a Milagres Beach. Excelente atendimento, a gente tá amando. O Alisson tá sendo uma pessoa assim maravilhosa, parando com a gente, dando dicas. Fazendo takes. De onde que a gente tem que ir pra encontrar os melhores ângulos e também fazendo fotos, imagens de drone também, que vocês estão vendo aí no vídeo também. Tudo concedido por eles. E a gente já tá aqui agora, gente, pro nosso segundo passeio do dia, que vai ser um passeio super legal. A gente tá aqui ao sul da Rota Ecológica dos Milagres, na cidade de Passo de Camaragibe, que assim como São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras, é também uma cidadezinha bem pequena, para vocês terem uma ideia. Ela tem cerca de 13 mil habitantes, tá? E a gente tá aqui na Praia do Marceneiro, que curiosamente recebeu este nome porque no século passado essa praia era frequentada por diversos marceneiros especializados na construção de barcos pesqueiros, então deu o nome a essa praia. E é aqui que a gente vai fazer um passeio chamado Remada em Milagres, que é um passeio que a gente rema no mar em um caiaque 100% transparente. Esse passeio ele ocorre aqui, gente, porque diferente de outras praias da região, essa praia é uma praia com mar mais calmo, que facilita ali a remada, até mesmo para quem não tem muita prática. E para quem tem curiosidade em saber um pouco das distâncias, apesar da gente estar em outra cidade, gente, a gente está a apenas 5 quilômetros da região onde a gente fez o primeiro passeio do dia. Então é realmente bem pertinho. Como a gente falou, não é algo que você vai conseguir fazer, por exemplo, de Uber, mas se você tiver de carro, é super rapidinho, 10 minutinhos vocês chegam aqui. Já estamos aqui, diretamente do mar, do nosso caiaque 100% transparente. Aí, amor, o que você tá achando? Muito bom, eu gostei. Como é que foi a remada até aqui? A remada demora um pouquinho pro sincronismo. É o sincronismo que é difícil, mas depois você pega o sincronismo, é de boa. É, gente, o segredo é cada um remar sempre pro mesmo lado e não a gente, igual no início, a gente tava cada um remando pro lado. O caiaque tava assim, ó, todo doido. E pra quem tiver vontade de também fazer esse passeio, hoje ele é feito aqui com o pessoal da 13 Milhas, a maior empresa de caiaques 100% transparentes aqui do Brasil. E uma curiosidade é que o material desse caiaque, gente, é o mesmo utilizado em vidros à prova de bala. Então vocês imaginam, é super resistente. E ele é um material, gente, que, como a gente falou, 100% transparente. E ele te proporciona uma vista de até 22 metros abaixo do mar. Então aqui, por exemplo, a gente tá vendo 100% do visual. E é legal porque você vê na lateral, você vê na frente, você vê embaixo. É super top. All I know is the life you live won't come again. Oh, hold it close like a mother holds her children. And when you're feeling left alone with your smiling eyes, but you're dancing in the snow, when you have nowhere to go, you know you're home. Galera, e agora depois desse passeio super legal, a gente vai dar mais uma dica do que fazer aqui na Praia do Marceneiro.
Para vocês que não quiserem só ficar aqui curtindo a praia, afinal aqui também tem uma estrutura de barraquinhas ali com mesas e cadeiras. Mas o que vocês também podem conhecer aqui nessa região, gente, é a Capela dos Milagres. Para quem não conhece, foi lá que aconteceu o casamento do Whindersson Nunes com a Luísa Sonza e também onde foram gravadas algumas faixas do álbum Ama do Sorriso Maroto. Para vocês acessarem essa capela, gente, existem duas formas. Ou vocês vão a pé aqui percorrendo toda a orla até o finalzinho aqui na curva no lado esquerdo dessa praia. E aí vocês conseguem acessar de frente, mas vocês não conseguem entrar na capela. Por quê, gente? Essa capela, na verdade, ela é uma propriedade privada. Os locais aqui contaram pra gente que o dono construiu para celebrar o próprio casamento e depois ela se transformou em um espaço de celebrações, né? De destination wedding. Então lá acontecem diversos casamentos e festas, tem toda uma área. Para você visitar, você entrar dentro da capela, você precisa agendar com antecedência e pagar um valor para você poder estar acessando, tá? No nosso caso aqui, a gente não vai fazer a saída pela praia. Por quê, gente? Porque pelo horário, na volta, a maré já vai estar alta e a gente provavelmente não vai conseguir voltar para pegar o carro, né? Como eu falei, cerca de 1,5 km, então é bastante tempo até a gente ir e voltar. Outra opção, para quem quiser, e isso aí já vale para quem quiser visitar, é vocês irem pela rua até a entrada da casa e aí vocês vão, né, conversar com o pessoal lá e vão acessar direto pela entrada principal. Apresentar a nossa hospedagem para vocês, gente. A gente está hospedado aqui no Chalé Capoeira, localizado aqui na cidade de São Miguel dos Milagres. A gente escolheu, gente, ficar hospedado aqui justamente por estar no centro da Rota Ecológica dos Milagres, então a gente tem fácil acesso tanto para Porto de Pedras ao norte, quanto a Passo de Camaragipe ao sul. E essa hospedagem, gente, ela tá bem pertinho da praia principal aqui, a praia de São Miguel dos Milagres. Ela tá a apenas 400 metros da praia, então daqui de dentro mesmo da hospedagem tem um caminhozinho ali que a gente segue e sai na rua pública onde dá acesso à praia, então a localização tá excelente. E, gente, contando um pouquinho da hospedagem, ela não é uma hospedagem que tem muito para vocês ficarem aqui e passar o dia. Então, por exemplo, ela não tem piscina, ela não tem áreas comuns, mas era exatamente o que a gente queria, porque a gente veio para cá para fazer um super roteiro super cheio de coisas com pouco tempo. Então a gente não ia ter tempo de ficar usufruindo de áreas comuns da hospedagem, então valeu super a pena. Inclusive o custo-benefício dessa pousada é perfeito, para ser sincera. Ela é uma hospedagem que conta apenas com o estacionamento e o café da manhã, além da hospedagem em si. Eu tô frisando bem isso justamente porque às vezes vocês procuram alguma hospedagem que tem algumas outras coisas. Então aqui, por exemplo, também não tem restaurante para vocês poderem comer, apenas o café da manhã. Mas, gente, para quem vem fazer esse tipo de roteiro como a gente, é maravilhoso, é perfeito. E ela é uma hospedagem bem intimista, assim, gente. Ela fica aqui numa área bem verde, bem grande. Ela é toda cercada por árvores, por coqueiros. E ela tem uma pegada super natureza, então vocês vão ver que os chalezinhos, eles são todos de palhinha. Tem as divisórias entre os chalés, elas são todas feitas com folhas de coqueiro. É um climinha, assim, sabe, de natureza maravilhoso que a gente amou. Ficou encantado. Aqui tem alguns apartamentos, mas o destaque, sem dúvida, são os chalés, com certeza. Eles são chalés individuais, então cada um tem, por exemplo, sua própria varandinha, como vocês estão vendo aqui atrás, né? Tem a rede, tem as poltroninhas para você ficar aqui e curtir um pouquinho. E tem, claro, a hospedagem, tem o quarto. E, gente, falando um pouquinho sobre o quarto em si, ele tem a cama com as mesinhas ali de apoio e uma arara também, uma estaçãozinha de trabalho, tipo uma mesinha ali para vocês poderem sentar, e a televisão e todos os móveis, o mobiliário da suíte, gente, eles são todos de madeira, uma madeira bem pesada, inclusive bonita também. A gente achou a decoração bem legal, combinou super com o estilo da pousada. Ele tem também frigobar, que esqueci de comentar, espelho também, e o banheiro, gente, a gente é tão chatinho com o banheiro, a gente gosta de hospedagens, a primeira coisa que a gente olha é sempre o banheiro, e o banheiro aqui é maravilhoso.
maravilhoso. Além dele ser super grande, ele é bem clean, assim, ele é todo cinzinha, bem espaçoso. Tem alguns amenityzinhos para vocês utilizarem, tem o enxoval também, que esqueci de comentar, da cama, e também do banheiro, tem as toalhas. Então é uma hospedagemzinha bem completa, que a gente particularmente gostou bastante mesmo, principalmente pela localização, e tem o ar-condicionado também, que pra gente é essencial. E, gente, o café da manhã aqui ele é um pouco diferente, justamente pela pousada ser bem pequenininha, as comidas elas não ficam expostas. Então como que funciona? Quando vocês chegam, eles dão um papelzinho para vocês preencherem, né, onde tem várias opções de coisas que vocês podem escolher, e aí a gente escolhe justamente o que a gente quer, né. Então hoje, por exemplo, a gente foi ali em algumas escolhas mais nordestinas, provamos a tapioca, amanhã a gente vai provar o cuscuz. Então tem várias coisinhas assim, tem macaxeira, tem batata doce, tem ovinhos de vários tipos também para vocês escolherem. É bem legal, assim, a gente achou o café da manhã bem completo e super gostoso também, tá? Importante. E depois deste dia intenso na Rota Ecológica dos Milagres, nós voltamos para a nossa hospedagem para tomar um banho e já saímos para explorar a gastronomia local. Visitamos o restaurante Varanda, especializado em culinária brasileira alagoana. Um ambiente despojado, informal e tranquilo, mas muito decorado e bonito. Uma ótima pedida para ouvir uma boa música, conversar e comer bem, com pratos de sabor super potente que valorizam os ingredientes locais. E em nosso último dia de roteiro na Rota Ecológica dos Milagres, nós visitamos novamente o município de Porto de Pedras, mas dessa vez para conhecer duas incríveis atrações, a Praia do Patacho e o Farol de Porto de Pedras. A Praia do Patacho é uma das mais bonitas da Rota Ecológica dos Milagres. Ela é pouco movimentada e ideal para quem busca aquelas praias mais desertas e sem muvuca. No entanto, não possui boa estrutura de quiosques, bares ou restaurantes. Mas a partir dela é possível fazer passeios de jangada para conhecer as piscinas naturais do Patacho. A gente decidiu conhecer essa região ao final da nossa experiência na Rota Ecológica dos Milagres, já que a nossa próxima parada da viagem seria em Maragogi. Fazendo isso, você vai percorrer alguns quilômetros em direção à cidade de Maragogi, ainda estando na Rota Ecológica dos Milagres. Então a gente acaba conseguindo otimizar o roteiro e adicionar algumas horinhas a mais na viagem. Sem mais delongas, a última atração deste vídeo é o Farol de Porto de Pedras, que foi construído em 1933, em um ponto bem estratégico do vilarejo, com 36 metros de altura e cerca de 90 metros de altura ao nível do mar, de onde é possível ver toda a orla de Porto de Pedras, o encontro do rio Tatuamunha com o mar e avistar as praias de Japaratinga e Maragogi, do outro lado do rio. Atualmente, não há acesso à parte interna do farol. Outra atração que você pode conhecer em seu deslocamento até Maragogi são as Barreiras do Boqueirão, já no município de Japaratinga. Para chegar lá, você vai precisar pegar uma balsa às margens do rio Manguaba. Dependendo do horário e da época que você decidir visitar a Rota Ecológica dos Milagres, sugerimos adicionar pelo menos 1h30 para fazer este translado. Em nosso Instagram, deixamos nos destaques outros detalhes importantes sobre esta parte do roteiro. E é da combinação das falésias com este mar azul que vamos encerrando este vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários para que possamos ajudar. Não esqueça o like e também de se inscrever em nosso canal, caso seja novo por aqui. Eu te vejo no vídeo de Maragogi. Tchau!